Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Juscelino Filho, o ministro do Lula, que foi até a China para tentar achar uma alternativa à Starlink, né? Vocês sabem, o governo Lula não gosta do Elon Musk, porque o Elon Musk é um cara moderno, é um cara que pensa com a mente atual, né, com a informação descentralizada e distribuída. E aí, é lógico, entrou em briga com esse pessoal arcaico do bit lascado, que é o governo Lula, que é o STF, que é o Alexandre de Moraes, essa turma toda. E daí o Lula quer poder proibir o Elon Musk no Brasil, quer proibir a Starlink no Brasil, quer proibir não sei o que lá, ordenou que a Eletrobras faça um contrato para fornecer internet para escolas sem usar Starlink. Não pode contratar Starlink. Aí vai contratar a Eletrobras, que vai contratar uma solução muito pior do que a Starlink, porque não tem solução melhor que a Starlink no Brasil, para colocar internet nas escolas do Brasil. E aí o Lula tá chateadíssimo com essa história do Elon Musk e coisa e tal, mandou o ministro dele lá na China, por conta da China, que tem algumas empresas lá que efetivamente querem fazer também uma constelação similar à Starlink, né? Mas olha que coisa patética, ele foi falar com uma empresa lá que de fato tem planos para terem vários satélites e coisa e tal, mas que não tem satélites ainda. Ainda vai ter, tem 18 satélites a empresa. De um total de, eles dizem que vão ter 3.000 satélites e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, o grande absurdo dessa ideia é justamente o governo Lula querer proibir negócios com Elon Musk com um critério totalmente político, sem critério lógico, sem critério técnico, sem critério econômico. Eles estão jogando o Brasil numa posição ruim por conta de pura birra de um pinguço corrupto, de um idiota, de um socialista idiota que é o Lula, né? Essa notícia foi sugerida por aristocrata socialista Bostileiro, Fúria de extrema-direita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, olha o nível de psicopatia do governo Lula. O ministro, aquele ministro Juscelino Filho, sabe aquele corrupto que o pessoal até queria derrubar ele no início do governo Lula, porque ele foi lá comprar cavalo, foi em exposição de cavalo em São Paulo com dinheiro público e não sei o que lá. Que o cara é corrupto, mas é aquilo que eu falei para vocês lá quando começou essa história toda, né? É alguém querendo derrubar o cara. É sempre assim, né? Todos os ministros do Lula são corruptos. Então, o fato de terem apontado um ministro em particular como particularmente corrupto é porque estão querendo derrubar o cara, né? O cara foi na China para conversar com a empresa Space Sail, porque justamente eles estão querendo falar com eles, porque eles estão começando agora uma constelação de satélites para trazer internet para o mundo e não sei o que lá. E, em princípio, eles iam começar a operar em caráter experimental inicial apenas na China em 2026, mas poderia abrir para o Brasil mais adiante, né? Olha que beleza, o cara foi para a China para implorar para uma empresa por satélites no Brasil, por conta de não querer comprar do Elon Musk, que, cara, é muito melhor, é muito mais barato, já está funcionando agora. Este é o grande problema, né? Eu já falei para vocês, a Starlink do Elon Musk é a única empresa de satélites, de internet por satélite do mundo? Não é. É a melhor delas. Você tem já hoje outras empresas que fornecem internet via satélite, só que tem uma latência enorme, tem uma capacidade muito pequena, então simplesmente a do Elon Musk está muito na frente dessas outras todas. Tem outras empresas que querem competir com a Starlink? Tem um monte, cara, tem um monte. Vocês lembram quando eles fizeram um contrato com uma empresa da África, né, que tinha, não, que vamos fazer, que a Anatel já fechou o acordo, já homologou para essa empresa fornecer internet no Brasil? E aí eu mostrei para vocês aqui que a empresa tem 2 satélites só, e um deles está caindo, ou seja, no final tem um satélite só que está funcionando, né? E caramba, ok, a empresa pretende, no futuro, fornecer satélite LoRa, que é satélite de pequena quantidade de coisa, para conexões IoT, né? Que é para pequena quantidade de dados. Não é a mesma coisa de uma conexão, como, por exemplo, para você usar joguinho, para você usar internet, coisa e tal. São conexões pequenas, para pequenas coisas que usam pouca quantidade de internet. Então, é uma empresa que não tem nenhuma chance de concorrer com a Starlink. No entanto, aqui no Brasil foi anunciado como, não, o Elon Musk já era, porque tem essa outra empresa aqui da África que tem licença para 38.000 satélites, não sei o que lá, sendo que a empresa não colocou nenhum satélite em órbita ainda. E agora eles estão de novo, o Juscelino Filho foi lá na China para conversar com essa empresa aqui, ó, Space Sail,
que está fazendo, que está lançando satélites. De fato, é uma empresa que quer concorrer com a Starlink, quer fazer exatamente a mesma coisa que a Starlink. Os chineses, como vocês podem imaginar, também ficam ressentidos com a questão da Starlink. Por quê? Porque eles levaram um tempo enorme para construir o firewall chinês, né? Um firewall que impede que os chineses conversem livremente com o resto do mundo, e a Starlink meio que quebra isso, né? Porque as pessoas lá na China poderiam, em tese, comprar um aparelhinho, comprar uma antena e comunicar via satélite e contornar o firewall chinês. Aliás, diga-se de passagem, é uma das coisas que os russos fazem muito, né? A Starlink é proibida na Rússia justamente porque o Putin quer impor o mesmo tipo de firewall chinês lá na Rússia, um firewall russo, e os russos não querem isso, ninguém quer isso, todo mundo quer liberdade, ninguém quer censura. O pessoal compra a Starlink, leva para lá e usa para comunicar fora da Rússia, né? A China, a mesma coisa, tem um monte de casos assim. E aí, ou seja, a China quer fazer a empresa dela, porque lógico vai ter os satélites todos, mas vai tudo passar pelo firewall da China. E é essa empresa que o Lula está querendo puxar o saco para trazer para o Brasil. Olha que beleza, eles querem substituir a Starlink, que é uma empresa hoje que presta um serviço que já existe, já está funcionando muito bem, já revolucionou a internet no interior do país, não só para o agronegócio, mas para comunidades indígenas, para escolas no interior, para um monte de coisa. Já traz hoje internet que funciona, internet de boa qualidade, sem censura, já faz isso tudo. E aí ele quer trocar para uma empresa chinesa que quer justamente passar pelo firewall da China para fazer toda a censura que a China quer fazer aqui, né? E o pior, é uma empresa hipotética, porque está aqui, ó. Notícia aqui, ó, foi em agosto desse ano, foi o primeiro conjunto de satélites lançados, né? Aqui, ó, a China lançou um grupo de 18 satélites de comunicação desenvolvidos pela empresa baseada em Xangai, SpaceSail, que é a empresa que o Juscelino foi lá conversar. 18 satélites. 18, só 18. A Starlink tem cerca de 6 mil e o planejamento deles é 46 mil no total. Tudo bem que aqui eles têm um planejamento também de 3.600 satélites também no mundo todo que eles pretendem. Aqui, eles estão, o projeto final consiste em 10 mil satélites viajando em baixa altitude até o ano de 2030. De novo, acho bacana se até o ano de 2030 isso estiver funcionando, ou seja, eles vão chegar perto da capacidade aqui da Starlink em 2030. A Starlink já funciona hoje. Hoje eu já comprei uma Starlink, eu botei na janela do meu apartamento lá do Rio de Janeiro e ela já funciona. E outra coisa que esse pessoal parece que finge que não percebe é que essas empresas, elas agora são ainda embrionárias, estão fazendo lançamento ainda, mas em algum momento elas vão chegar no nível da Starlink, né? É lógico que vão fazer isso, é lógico que elas vão crescer e vão chegar no nível da Starlink. Só que nesse meio tempo, a Starlink vai continuar crescendo, meu amigo. Vocês não perceberam isso? Ela não vai ficar parada, né? Ela vai crescer também. A Starlink hoje em dia já tem o negócio de fazer internet via satélite de celular. Os iPhones já aparece o símbolozinho do satélite para você comunicar diretamente com o satélite quando não tem nenhuma comunicação com rede celular em terra, né? Você já consegue comunicação com satélite direto de iPhone, também de aparelhos da Android, também isso é possível. Ou seja, quando essa empresa chinesa tiver com satélites no nível da Starlink hoje, a Starlink já vai estar muito maior. Então é um erro enorme apostar nesse tipo de coisa, né? Sem contar no risco de você apostar em indústria estatal comunista. Na época da União Soviética, eles resolveram também desenvolver um sistema de GPS deles, o GLONASS. O GLONASS é o GPS da Rússia, né? O pessoal da Rússia ainda usa o GLONASS ainda para um monte de coisa, né? Usa vírgula. Por quê? Porque é tão ruim o negócio que no final das contas os jatos russos todos têm todo o sistema lá com GLONASS e do lado eles compram um GPS da Garmin, que é o GPS tradicional americano mesmo, que é muito melhor no final das contas, eles botam do lado ali para se guiar, para usar aquilo ali. A China, a mesma coisa, tem essa ânsia de fazer o GPS da China, porque não podemos depender dos Estados Unidos e coisa e tal. Só que o tempo que eles levam para desenvolver esse tipo de coisa, no final das contas, o sistema deles é mais antigo, é mais arcaico, é pior, funciona pior. Ou seja, essa escolha do Lula de querer evitar o Elon Musk por birra política, justamente querendo, não, porque temos que tirar o Elon Musk, temos que trazer a China aqui para o Brasil e coisa e tal. Os caras têm 18 satélites só 18 satélites.
E dizem eles que vão ter até 2030, mas ok, mas tem um monte de empresa que já disse que ia ter um monte de coisa e não tem, né? Quem está mais na frente é a Coupier. O pessoal fala aqui, ó, Juscelino também já conversou com a Amazon, o que realmente é excelente, né? Vão trocar o Elon Musk pelo Jeff Bezos. Aquele negócio, né? Trocar 6 por meia dúzia no final das contas. Mas ele está dizendo que o Coupier, desculpa, é Kuiper, eu falo Coupier porque fica na minha cabeça isso aí, mas é Kuiper, o nome do projeto da Amazon, que é também uma espécie de Starlink que eles estão fazendo. Ele já tem 600 satélites, só que são satélites protótipo, tá? Não são satélites reais. Os primeiros satélites de produção estavam previstos para serem lançados agora em outubro e já foram adiados. Não foram lançados ainda serão lançados e tudo indica que serão lançados pela SpaceX do Elon Musk, diga-se de passagem, né? E não tem problema nenhum, ou seja, eu acho excelente ter competição, né? Eu acho que a Kuiper, né, da Amazon é muito melhor do que a chinesa. Por quê? Porque como é num livre mercado, ela vai ter que oferecer um produto de qualidade diferente dos satélites chineses, diferente da GLONASS, diferente dessas iniciativas estatais russas ou chinesas, que como é ligada a governo, só tem que satisfazer a diretoria lá do governo e pronto, não precisa apresentar um negócio de qualidade. A Kuiper, para fazer a coisa funcionar, vai ter que ser de qualidade. Então, eu acho que da Amazon deve ser uma boa mesmo, né? Aí ele está falando aqui, não, porque também estamos vendo a G-Space da China, ou seja, olha só a situação do Lula. Ele está vendo com 3 empresas embrionárias, que nem começaram ainda a lançar os satélites de verdade para valer, no final das contas, que esperam em algum momento do futuro ter satélites que compitam com a Starlink. E qual que é o detalhe? De novo, nesse meio tempo, enquanto os satélites deles estão sendo desenvolvidos, o Starlink vai estar avançando mais. A Starlink, a geração 2 dele, já está acontecendo agora, que é a comunicação via satélite, né, diretamente dos satélites com enlace de laser, que deve dar muito mais velocidade na conexão das Starlinks. E por aí vai. O Lula, nessa idiotice dele de querer brigar com Elon Musk, de não que não sei o que lá, que temos que ter a soberania brasileira e coisa e tal, vai afundar o Brasil nessa ideia idiota. E pior, proibir os brasileiros que moram no interior, que moram em regiões que têm uma boa cobertura da Starlink, de usar a Starlink, porque não tenha dúvida. É isso que o Lula quer, tá? O Lula só não proibiu a Starlink no Brasil porque ele olha para isso daqui e fala, não tem alternativa, então tem que deixar a Starlink. Mas no momento que tiver, sei lá, a G-Space, a Space Sail, ou não sei o que lá, funcionando, ele vai dizer, não, que vai caçar a concessão da Starlink. E aí o que vai fazer? Vai obrigar o brasileiro a usar uma tecnologia inferior, muito mais atrasada, muito mais antiga, com muito menos capacidade, com muito menor número de satélites, só por conta de birra política de idiotas como Alexandre de Moraes e Lula. Esse é o tamanho do atraso do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.